O São Paulo Futebol Clube, nesse mercado da bola de reforços ou saídas, ele acaba de deixar de inscrever o jogador, mas ele faz uma sondagem e ele tem uma possibilidade gigantesca de ter um meia atacante que joga no Boca Juniors, tem 24 anos, é um cara bastante interessante e eu quero te contar se ele é um cara lento, se ele é um cara rápido, criativo, quais são as características do jogador que eu vou falar aqui, que é o Zenon, um cara bem interessante, que eu acho que vai ser muito legal falar sobre ele aqui. O São Paulo fecha, né, a contratação do Doria, que vai ser inscrito no Paulistão muito em breve, mas por enquanto tem jogador que volta para o São Paulo e que deve neste momento fazer história. No São Paulo ele finalmente tem um time totalmente competitivo para pegar esse Paulistão, vai começar o Brasileiro também simultaneamente ao Paulistão e o São Paulo tem problemas extracampo que são bastante complicados, mas o São Paulo faz uma blindagem, não deixa os problemas extracampo irem por elenco e ele entra com tudo agora, com força máxima, rumo ao título paulista, que o São Paulo é um dos grandes favoritos. Mas deixa eu te contar tudo que tá rolando aqui pra gente ficar super bem informado. Eu quero atualizar de tudo mesmo. Então chega nesse likeão aí pra dar aquela moral no vídeo e se inscreva aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço questão de ter você por aqui pra falarmos de São Paulo Futebol Clube. Valeu, meu povo! Vamos lá então, olha só. O São Paulo ele pode ter agora o Lucas Moura jogando de volta. E é muito curioso, né? Quando o Lucas Moura é o tipo de cara que já está aqui, ninguém dá muito valor e tal. É o Lucas, a gente lembra. O Lucas Moura é um jogador extraordinário, estratosférico, um jogador de futebol europeu de fazer hat-trick em Champions League. E esse Lucas Moura está de volta para o São Paulo agora. Ele pode começar jogando o jogo do Paulista contra o Mirassol. Ele pode, inclusive, fazer 90 minutos, dada a condição física que apresentaram pra gente. O Lucas Moura ele tinha problemas extracampo, né, de contusão, ele tinha problemas seríssimos ali para conseguir manter uma forma, sobretudo no final do Brasileiro passado, e agora o Lucas Moura, segundo o que informaram, ele está 100% recuperado. E essa recuperação leva o Lucas a ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Quando ele voltou para o São Paulo, ele saiu ganhando Sul-Americano em 2012, e quando ele volta em 2023, ele simplesmente ganha aquela Copa do Brasil. Em 2024, ele simplesmente ganha a Supercopa do Brasil. Então é o tipo de cara que só não ganhou o título no São Paulo agora, em 25, mas também ele não conseguiu jogar. Então, olhando para o cenário agora, Tapia e Rigoni, aquele ataque de Neno de opção. Você tem aquele time horroroso que o São Paulo tinha, Enzo Dias e Cédric Soares, caras assim muito abaixo da crítica, muito abaixo da normalidade. Rodriguinho como meia, articulador de Tapia e Rigoni. Não tinha time. Então agora o Lucas Moura voltando, ele faz esse time ser um diferencial. Ele tem Ferreirinha, Luciano, Caleri, caras que ele consegue armar as jogadas e fazer também o seu futebol. E se o Lucas Moura fizer o seu futebol, o São Paulino tá em bons lençóis. Nós estamos em bons lençóis porque o Lucas Moura é o tipo de jogador, assim que como o Ferreirinha um pouco, ele é o tipo de cara que decide o jogo sozinho. O Lucas é esse cara. Se nós tivermos o Lucas Moura e um time mediano ao redor dele, nós temos tudo para conquistar. Lá no Flamengo eles têm lá Plata, a Carrascal, tem lá o outro Samuelino, é o Arrascaeta. Quando tem outro time com o Bruno Henrique, Pedro e tal, aí o Arrascaeta brilha do mesmo jeito. Mas quando não tem, os carregadores de piano correm para Arrascaeta. É a mesma coisa no São Paulo. Agora temos que ver Ferreirinha, temos que ver aí o Caleri, temos que ver aí Luciano correr para Lucas Moura para ele poder vir e finalmente ser o craque que o São Paulino espera sim. O São Paulo fechou a contratação do jogador Doria, o zagueiro Doria que vem do futebol mexicano e ele vem para ser possivelmente um titular da posição, né? É um tipo de jogador assim bastante interessante, um cara voluntarioso, um cara que quando esteve no São Paulo, ele conseguiu fazer bonito. E agora o Doria volta pro São Paulo. Ele volta realmente contratado, não é empréstimo, não é tipo assim, vai fazer 3 meses de teste. Não, não. O Doria é jogador do São Paulo, está confirmado, está contratado. O São Paulo ele não conseguiu, não inscreveu ainda o Doria, até porque ele tá naquele trâmite burocrático, tá aquela parada de o cara ter que vir, assinar contrato, quanto tempo, coisa e tal, e aí o Doria vai vir para o São Paulo para poder finalmente conseguir jogar. Deve talvez ser um cara titular ali, e aí Sabino, Ferrarese, não sabemos como ficará. O São Paulo, nesse momento de reformulação, ele deve inclusive perder o Ferrarese porque o Doria chegou. O Doria era o cara que não tinha necessidade, né? Era um zagueiro canhoto, mas já tinha o Sabino, o Alan Franco jogou com
pela esquerda com o Arboleda jogou muito bem, então o São Paulo não tinha essa necessidade de trazer o Dória. Quando ele traz, dá também nas entrelinhas pra gente que o Ferrarese ele deve ir embora e o São Paulo deve perder o jogador que foi um dia bem interessante, veio do Grupo City, mas que agora é um jogador que passa a ser mais ou menos uma moeda de troca, uma vez que faltam propostas para contratação do Ferrarese, né? E aí o que está acontecendo? O São Paulo batalhou demais para ter o Alan, o volante do Flamengo, e ainda batalha. O São Paulo tenta muito ter o Alan, o São Paulo não quer abrir mão de ter o Alan, e aí é o jogador que o São Paulo tem que envolver uma grana pesada. E o São Paulo fora do campo, ele está vivendo uma crise de páginas policiais, onde nós temos um Júlio Casares sendo investigado, junto com toda a sua diretoria, e também um processo de impeachment rolando, cuja votação será no dia 16 desse mês aqui de janeiro. Então, assim, o São Paulo pode amanhã ou depois não ter presidente. Então, como é que você faz as contratações do nível do Alan, do nível do Michael, por exemplo, do Flamengo? Esses caras que têm que vir para o São Paulo para poder reforçar de verdade, para fazer história aqui no São Paulo, eles não podem, porque tem grana para discutir, tem grana para envolver, e o Júlio Casares, ele está basicamente afastado das suas atividades, porque ele está ali respondendo a um processo de impeachment e também vai ter problemas na justiça comum mesmo. Então, assim, o São Paulo nunca esteve pior em questão da diretoria, mas a diretoria faz questão de divulgar notícias de que ela está blindando o elenco, ou seja, o elenco tá lá, ali é campo, ali é Crespo, jogadores, nada tem a ver com o problema da politicagem. Ali é uma coisa, politicagem, aqui futebol é outra. Então o São Paulo vê hoje um time muito à parte daquela diretoria horrorosa, aquele nojo que virou a diretoria do São Paulo. Portanto, o São Paulo vai, contrata o Dória, ele contrata Danielzinho, ele contrata Lucas Ramon e coloca todo mundo pro técnico Hernan Crespo no momento em que volta Lucas Moura. O Alan teve aí uma proposta do Flamengo, do Corinthians também. O Corinthians está querendo atravessar a negociação com o São Paulo. O Corinthians quer, porque ele quer tirar o Alan do Flamengo. E não bastasse, o Corinthians também batalhou o Michael. O Flamengo se recusa a pagar metade do salário, que uma notícia aí colocou que o Corinthians queria levar o Michael com o Flamengo pagando metade do salário. Enquanto isso, o São Paulo vai se tornando coadjuvante nessa segunda negociação. É claro, se o São Paulo tomar um chapéu do Corinthians no lance do Alan, do volante, é até bom. Volante o São Paulo tem aos montes, né? Agora, quando você vê um cara igual o Michael, o São Paulo hoje, ele conta com um time que ele tem o Caleri de centroavante que volta. Já vamos falar sobre o Caleri. Ele tem Lucas Moura como meia e o Ferreirinha como ponta esquerda. De resto, ele tem o Luciano, que ainda é um segundo atacante no time que ele precisa driblar na ponta, não dribla. Correr na ponta, não corre. Ser um falso meia, não é. Ele é, no máximo, um falso atacante, um segundo atacante lento. Então, chegar um cara pro time do São Paulo hoje, como, por exemplo, o Michael, ele faria a ponta direita, onde o São Paulo tem uma escassez danada. Mas o São Paulo, por causa dessas brigas, ele para de investir, ele para de se preocupar. A última sondagem do São Paulo foi bacana, foi inestrosa. Mas assim, o Michael é um baita jogador que o São Paulo deveria ficar de olho. Então, se o Corinthians der o balão no São Paulo no lance do Alan, beleza, tudo bem. E aí facilita ainda para o São Paulo ter um jogador igual o Ranieri, né? Que tem números até superiores do que o do Alisson no último ano. O São Paulo teve também do Corinthians essa sondagem do Alisson. Os caras pediram o Alisson. O Dorival quer ter o Alisson, volante do São Paulo, lá no time do Corinthians, que o Dorival tá lá. E tá com moral, ganhou a Copa do Brasil, tudo no pacotinho pro Dorival se dar bem. E o São Paulo pediu, a princípio, o Ranieri, entrou no rolo com o São Paulo ali na conversa, pessoas colocando que o Corinthians queria mandar o Héctor Hernandes, o espanhol. Então o São Paulo e o Corinthians estão meio esfriados por enquanto, e agora com essa do Corinthians querer atravessar o lance de levar o Alan, como que impacta na ida do Alisson, percebe? O Alisson segundo volante, Alan segundo volante. Se o Corinthians levar o Alan, dificilmente continua esse interesse pelo Alisson. Então são situações aí que o São Paulino tem que conviver e torcer mesmo pro melhor, mas por enquanto é realmente torcer pro adversário, ser pior que nós, porque o São Paulo com o Casares, ele tá sozinho. O Rui Costa evita a contratação do caras, muito porque o Casares não está lá. O São Paulo ele acaba de escrever os jogadores para o Paulista e ele não coloca o Rodriguinho, meio atacante, que tem ali 21 anos, que foi negociado com o Red Bull Bragantino. Os números saíram, o São Paulo deve arrecadar com o Rodriguinho 18 milhões de reais aproximadamente. E também
ele detém uma porcentagem do Rodriguinho, 30% ali, que é para se o Red Bull vender, o São Paulo tem uma porcentagem bem bacana. Seria interessante para um dia. Hoje, o São Paulo aposenta o Oscar, o São Paulo ele vende o Rodriguinho, o São Paulo negocia Galopo, o São Paulo vende definitivamente o Rodrigo Nestor. O São Paulo a cada dia vai ficando com mais escassez de meia. Cada vez falta mais um meia ali pro time do São Paulo. Então assim, cadê o meia? Onde está o meia? Por que o São Paulo tá brincando dessa maneira e não traz o meia pra cá? E é nesse momento que o São Paulo ele faz uma proposta ali, uma tentativa de negociação bem bacana com Kevin Zanon, um jogador que ele é argentino e tem 24 anos, joga no Boca Juniors. Interessantíssima contratação, hein? Um meio-campista que é um meia criativo e agradou o técnico Hernan Crespo. Esse Zanon, o Kevin Zanon, ele é um jogador que ele não tem a devida velocidade. Você não vai pegar e ver ele apostar corrida como meias como Kaká, como Lucas Moura, como aquele John Arias, que era do Fluminense, o Palmeiras tá querendo e tal, tá todo mundo querendo o Arias, quem tem grana, né? Porque realmente é um jogador excelente. Então, o cara, esse Kevin Zanon, ele não é o tipo de cara velocista, ele é um tipo de cara com mais visão de jogo. Ele tem um dinamismo, ele toca a bola e recebe, ele procura cadenciar o meio-campo e ele ditando a marcha, sabe? Ele tenta fazer o toque me voe, toca aqui, recebe ali, faz e me abraça. Ele tenta ser o meia criativo. Então é uma contratação que rolando seria formidável para o time do São Paulo. O São Paulo hoje pede para o Boca Juniors fazer um empréstimo. E esse empréstimo ele já vem na bagagem a opção de compra, é claro. Então se o Boca for emprestar o cara para o São Paulo, ele já fala, ó, eu quero vender sim, e o São Paulo fala, eu não quero comprar agora não, tô sem dinheiro. Então o Boca fala, eu te empresto, mas se ele fizer aí 30 jogos de 60, por exemplo, 50% dos jogos, o São Paulo é obrigado a comprar o Kevin Zanon. Isso tem virado uma negociação de praxe. Foi assim com o Enzo Dias, foi assim com o Marcos Antônio, foi assim com o Eric lá no Vitória. Acabou que o Eric, meta, independente de meta, o Vitória comprou o Eric, mas tinha... O São Paulo hoje ele vê o Eric, o Zanon aí, o Kevin Zanon, como um baita jogador. Ele foi jogador de seleção argentina nas equipes de base e hoje aos 24 anos ele agrada lá no Boca Juniors. O São Paulo chega com uma moeda muito mais forte, podendo comprar o real, hoje vale muito mais do que o peso argentino lá, então o São Paulo pode sim acabar comprando o jogador. Num primeiro momento, de novo, o São Paulo colocaria a cláusula de empréstimo, então o cara chegaria no São Paulo pegando ali uma terra arrasada na meia. O São Paulo ele tem hoje o Rodriguinho indo embora pro Red Bull e ele tem o Oscar se aposentando. Quem é o meia do São Paulo? Se você quiser colocar o Lucas Moura ali, ele até faz a parte de meio campo, mas ele não é um meia criativo. Se você colocar o Luciano ali, ele até faz a parte do meio campo, mas aí falta tudo. Falta visão de jogo de lançamento, falta tic-tac, falta o tipo de cara que dá o dinamismo do jogo. Então o Luciano é muito mais um atacante do que um meia. E o Crespo enxergou isso. Técnicos como o Rogério Ceni, como o Carpini, como o Zubeldia, todos tiveram problemas com o Luciano jogando de meia. Então agora, o Crespo não querendo abraçar essa trap, essa armadilha aí, ele acaba colocando o Luciano como centroavante e não considerando o Luciano como meia. No momento em que o Oscar se aposenta, o Crespo começa a bater na diretoria pedindo que chegue um meia, e o meia agora sendo esse Kevin Zanon, de 24 anos, passa a ser um cara bastante interessante, super interessante mesmo para o time de São Paulo. O Wendel também acaba de voltar, tá? O São Paulo tem o Caleri que volta e nós podemos ver Caleri, o Wendel e Lucas Moura jogando juntos finalmente e talvez 90 minutos. O Wendel é uma coisa muito interessante porque o Crespo ele coloca no sistema de 3 zagueiros normalmente. O Crespo não parece querer abrir mão do 3 zagueiros, né? Ele não parece querer mudar isso. Então quando nós temos uns laterais igual o Cedric, igual o Enzo, que não passam do meio campo, ele tem medo de passar no meio campo, o São Paulo fica muito penso, fica aquele time incompleto, aquele time que tem um sistema de jogo interessante, quando ele vai passar do meio campo, os atacantes estão sufocados, sobrecarregados, porque os alas não viram atacantes. Quando o São Paulo contrata Lucas Ramon para a direita, e tem também o Mike, lateral direito, que já vinha jogando com o Crespo, o São Paulo na direita resolveu, não é o improdutivo do Cedric. Na esquerda, que tinha Enzo Dias e também o Patrick Lanza vaza, o São Paulo empresta ele pro Juventude e fica jogando aqui agora, tendo o Enzo Dias, que fez uma cirurgia no fim do ano, mas
muito em breve já estará no combate, já estará pronto para jogar, já treina com os jogadores normal, é o tipo de cara muito forte mesmo. Uma entrega física impressionante do Enzo Dias. Só que a parte técnica do Enzo Dias fica muito a desejar. Então o Wendel aparece aí. De novo, quando o São Paulo vai contratar o Wendel, o São Paulo não quer ter um lateral para não utilizar o Patrick Lanza. Não era esse o plano. O plano era ter um lateral para bater de frente com o Alexandro do Flamengo, com o Ayrton Lucas, com o Piqueres do Palmeiras, né, com o Cuiabano, Alex Telles do Botafogo, o São Paulo, Guilherme Arana, agora também Renan Lodge. O São Paulo foi buscar o jogador, foi buscar o cara. O Wendel no São Paulo, ele sempre teve aquele problema de contusão, problema físico do Wendel, que não deixou ele jogar pelo São Paulo. Só que agora o Wendel é o tipo de cara que volta, adaptado ao futebol brasileiro, conhecendo o calendário, calor, frio, chuva, conhece tudo. E ele também conhece o Crespo, conhece os jogadores. Então o Wendel ele vai ter agora a condição plena de apresentar apenas a sua habilidade, a sua qualidade em campo. O Wendel, em pouquíssimos repentes de jogo, pouquíssimos, ele conseguiu mostrar uma qualidade impressionante em segundos de jogo, num drible, num chapéu, numa canetinha, num drible desconcertante, num drible da vaca, ele consegue fazer. Então o Wendel voltando agora para o time do São Paulo será formidável para jogar, principalmente num sistema de 3 zagueiros onde o Wendel vai ter muita liberdade e também com a referência Jonathan Calleri no toca no Calleri que é gol, porque aí o cara cruzando pro Calleri, o Calleri pode voltar a dar os seus cabeceios tão precisos, tão fortes e fazer os gols necessários. Tô muito empolgado com o Wendel, mais do que com o Lucas Ramon e com o Mike. O Wendel ele deve vir para ser aquele jogador de Europa que o São Paulo precisava para lateral. Fora Lucas Moura, Ferreirinha que tá jogando muita bola e o Calleri que volta. O São Paulo tem tudo para ganhar um paulista, é um dos times favoritos considerando o elenco que tem em campo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!